pessoal, bem, boa tarde. Estou gravando aqui mais uma vez, espero que funcione aí esse vídeo com material complementar de História do Brasil para vocês. Vou tentar... Ai, droga, que isso. Foi mal, pessoal. Vou tentar fazer aí da forma mais curta possível, que o último que eu perdi demorou umas 2 horas aí de gravação. E deixa eu só verificar se está funcionando. Tá, beleza, tá funcionando. Então, e também, né, vai ser muito chato para vocês ficarem 2 horas vendo esses slides, mas a matéria é muito extensa, né, então eu vou tentar fazer de uma forma muito resumida. O que significa que, para o ano que vem, quando vocês forem fazer os exames tipo Enem, ou qualquer coisa, concurso, qualquer tipo de seleção que vocês façam, vocês precisam dar uma aprofundada aí nesses conteúdos, lógico, né. Mas eu vou tentar, pelo menos, pontuar algumas questões aí bem importantes para vocês gravarem aí como algo a ser aprofundado, beleza? Tentar ser breve. Vamos lá, então. Já que, né, a carga horária, infelizmente, não nos permitiu aprofundar esses temas. Mas vamos lá, então. Passar aí para o nosso primeiro slide. Como eu falei, esse slide vai ser todo sobre o período da monarquia brasileira. Então, a gente vai pegar desde que o Brasil começa a ser Brasil, né, quando se torna um país independente, com a subida do Dom Pedro I ao poder, em 1822, até o final aí da monarquia. Então, vou tentar levantar bem brevemente. Sobre o Dom Pedro I, a gente vai ver que foi um governo bem breve, né, um governo relativamente curto, principalmente considerando que era uma monarquia, em função de vários fatores, que eu não vou aprofundar, né? Logo que o Dom Pedro I ele assume o poder, e ele assume o poder com apoio, né, de vários grupos importantes econômicos que a gente viu naquela aula sobre a questão da vinda da família real e da independência, e há uma tentativa inicialmente, né, de se criar uma constituição por parte dos grupos políticos que preponderavam nessa iniciativa aí de formação do Brasil. Porém, o Dom Pedro I ele tinha uma postura ainda muito focada, né, uma forma de pensar, uma forma política de agir ainda muito motivada pelo pensamento absolutista. Então, quando é tentado, em 1823, fazer uma Constituição brasileira por parte dos representantes políticos da época, o Dom Pedro I ele veta, e aí ele seleciona um grupo específico de pessoas para fazer a Constituição de 1824, que não é uma Constituição votada, ela é uma Constituição outorgada, tá? Por isso aí, ó, aqui, outorgada, o primeiro ponto aí desse nosso slide. O que significa, então, uma Constituição outorgada? Ela é uma instituição que ela não é votada, ela é o monarca, no caso Dom Pedro I, escolheu as pessoas e aprovou essa Constituição ele próprio. Uma característica dessa Constituição que vai acabar levando a muitas críticas ao Dom Pedro é justamente a presença do poder moderador. Tá? A gente viu também nas aulas anteriores sobre iluminismo que havia, né, a proposta do Montesquieu, que é o que predomina nos nossos governos atuais, a existência de 3 poderes autônomos, separados, né, independentes, poder executivo, legislativo e judiciário, cada um com suas funções, que não vou recordar porque nós já vimos bastante isso. O Dom Pedro I cria aí nessa Constituição um novo poder, que é o poder moderador, que dava ao rei, né, ao imperador, o poder de interferir nos outros poderes. Tá? Isso vai ser um dos motivos do Dom Pedro I sofrer muita crítica e ser acusado de autoritarismo. Ok? Pois bem, né? Inclusive, para fazer essa Constituição, ele toma várias posturas, né, como fecha o parlamento, e ele tem essa tentativa de estar sempre controlando os políticos aí desse primeiro reinado, né, como a gente chama o período de governo do Dom Pedro I, tá? Então, esse ponto aí do autoritarismo, da tendência absolutista do Dom Pedro I é uma das principais causas da crítica e do desgaste que o Dom Pedro vai sofrer e que vai levar posteriormente à sua abdicação. Mas não só, tá? Temos mais alguns eventos. Um é a Confederação do Equador, que acontece em 1824 no Nordeste, né, principalmente centrada aí em Pernambuco, que vai ser uma tentativa de separar do Brasil. Eles não aceitam o governo do Dom Pedro I, tá? A gente viu, desde lá da independência, havia muita resistência, muitos grupos que não queriam fazer parte desse império, que queriam se manter ligados ao Império Português. A Confederação do Equador vai ser um dos casos, né, em que não vai aceitar o governo do Dom Pedro I, então já vai ser um conflito. Outro motivo de muito desgaste do Dom Pedro I é a Guerra da Cisplatina, tá? Falar um pouquinho mais sobre a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi o quê? Foi justamente a separação do Uruguai e do Brasil.
ok? Que o Uruguai, né, hoje o país Uruguai, aqui pertinho de nós, ele fazia parte do Império Brasileiro, tá? Não vou entrar em detalhes, mas foi desde o período das independências, acabou que o Brasil, na época ainda não um país independente, ele se aproveitou dos conflitos de independência que estavam acontecendo na América Espanhola e anexou o Uruguai, com vários argumentos, né? Por exemplo, que havia colônias de origem portuguesa no Uruguai, como é o caso da colônia de Sacramento e tudo mais, tá? De qualquer forma, o Uruguai fazia parte do Brasil. E quando chega esse período aí, o Uruguai quer se separar do Brasil, beleza? E por vários motivos, né? A população falava espanhol e tal, um monte de fatores levava eles a quererem se separar do Brasil. Falta de identificação, questões econômicas também, né? E o Dom Pedro I, então, ele se envolve num conflito para evitar que o Uruguai se separe do Brasil. Sendo que não havia muito apoio político a essa guerra. Não era muita gente que estava interessado em envidar tantos esforços para evitar que o Uruguai se separasse, tá? Então esse é mais um motivo que gera crise aí no governo do Dom Pedro I, beleza? Partir agora lá pro próximo ponto. E outra coisa, o Dom Pedro I se mete num monte de encrenca em relação à sucessão do trono português, tá? Porque quando ele resolve ser imperador do Brasil, né, ele acaba abdicando do trono de Portugal e ele abdica em favor da filha dele. Porém, o irmão dele dá um golpe na filha e assume, né, quando vem a morte do pai, do Dom João VI, né, o irmão dele assume o trono no lugar da filha dele. Então ele se envolve nesse conflito para tirar o poder do irmão e botar de volta na mão da filha dele, que é a Maria. E esse envolvimento do Dom Pedro com esse conflito acaba sendo muito criticado pelos políticos locais também, que veem isso como um desleixo em relação às questões do próprio Brasil, uma preocupação muito grande com a questão portuguesa, beleza? Em função de tudo isso, o governo do Dom Pedro vai sofrendo muita crítica, né? Vai ficando muito abalado e chega um momento que ele resolve ir embora, tá? Então ele abdica, vai embora, vai para Portugal, deixa o filho dele, o Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade na época, né? E lá em Portugal ele vai se envolver aí no conflito com o irmão para botar a filha no lugar, mas acaba que ele próprio derruba o irmão e assume como rei de Portugal, se transformando lá em Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, isso mesmo. Mas aí não interessa, não é a nossa parte da história, vamos partir aí para o próximo ponto. Aqui esse slide vai falar um pouquinho mais sobre essa guerra da Cisplatina, tá? Então recomendo que vocês deem aí uma leitura breve, tá? Coisa bem simples, falando como é que foi. Bem simplesmente, eu só peguei da internet, não escrevi, beleza? Ok, Dom Pedro I foi embora, vamos para o período então das regências, beleza? O que foi o período das regências? Se o Dom Pedro II era uma criança de 5 anos, é meio óbvio, ele não poderia atuar como rei, ok? Então quando ele não podia atuar como rei, outras pessoas ficam no seu lugar. Esse período em que outras pessoas governam no lugar do Dom Pedro II é conhecido como o período das regências e é um dos períodos mais conflituosos, mais cheios de problemas, né, assim, na história do Brasil, tá? Não vou entrar em detalhes também sobre como é que se deu essas regências, mas teve regência una, teve regência trina, ou seja, às vezes era uma pessoa que governava no lugar do imperador, outras vezes foram 3. De qualquer forma, não vou entrar em detalhes. Importante sobre esse período é observar que ele foi um período de grande instabilidade política, tá? Um período em que, efetivamente, a unidade nacional, ou seja, o Brasil se manter com o território que ele tem hoje, né, o próximo ao que tem hoje, esteve ameaçado. Por quê? Porque dentre os vários grupos políticos e os vários grupos regionais havia muita disputa em termos de como o Brasil deveria se constituir. Tá? Muitos queriam um projeto mais centralista, tá? Que aí entra esse ponto aqui. O que seria um projeto centralista? Um projeto que dá destaque ao governo central, dá maior poder ao governo central, tá? Ao governo nacional. E projetos mais federalistas, ou seja, projetos que davam mais autonomia às províncias, beleza? Províncias eram o que hoje a gente chama de estados, ok? Então, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Na época não tínhamos esses estados, eram províncias. Ok? Então houve nesse período das regências várias tentativas de separatismo. Outro ponto importante das regências que vai ser muito importante para a gente estudar posteriormente aí, o período republicano é que justamente é nessa época que se consolidam as oligarquias regionais, ou seja, os poderes que são poderes econômicos e que se transformam em poderes políticos, né? Principalmente os fazendeiros do café, principalmente, mas também a gente tem as oligarquias do açúcar, né? Então, a oligarquia é esse grupo, né, político e econômico que domina a política e, no caso,
a gente está falando de oligarquias regionais, locais, né? Então, a consolidação do poder dessas oligarquias e uma forma das regências de negociar com essas oligarquias e buscar o apoio dessas oligarquias foi criando algo que é importante, que eu até grifei aqui, que foi a instituição da Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional era o seguinte, o governo ele concedia aos donos de terra um título militar, tá? Uma patente militar, e aí com isso, essa patente militar, ele poderia criar suas milícias próprias, né? Ele poderia ter grupos armados que defendiam seus interesses, beleza? Ou seja, em outras palavras, a Guarda Nacional, a criação da Guarda Nacional é a origem daquela história do coronel. Aquela figura do coronel tão comum, né, que se vê em novelas, se vê em tanta coisa, né, principalmente novela de época, que é aquele cara poderoso, que tem um monte de jagunço a seu dispor e que exerce, né, o seu poder. Nesse período, então, isso era legalizado, tá? Isso era uma ação legalizada. Mesmo sem ter treinamento militar, mesmo sem ter nada, eles recebiam patentes militares, sendo a principal a patente de coronel, ok? Isso começa aí no período da regência e quando a gente for ver na próxima aula que vai ser sobre a República, a gente vai ver como esses coronéis vão exercer seu poder político usando da força bruta, tá? Dessa força miliciana, ok? Pois bem, agora sobre os conflitos regionais também não vou poder aprofundar. Uma pena, seria importante a gente ver esses movimentos separatistas que aconteceram, tá? Temos aí vários casos, né, como a cabanagem que acontece na província do Grão-Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia e a Guerra dos Farrapos, né, Farroupilha, que aqui no caso do Rio Grande do Sul vocês conhecem bem. Então não preciso nem aprofundar naquele conflito lá sobre a questão do charque, da importação do charque de outros lugares, a competição que eles consideravam injustas e a tentativa de separar do Brasil em função disso. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas é importante alguns elementos, né? Dentre essas revoltas separatistas, algumas tiveram um caráter popular mais acentuado, né? Houve uma participação popular maior e que queriam transformações mais profundas na sociedade, como o fim da escravidão e outras mudanças. Outras já foram mais conservadoras, como é o caso da Guerra dos Farrapos, né? Que foi uma revolta separatista mais conservadora, que não colocava de fato o fim da escravidão como pauta, tanto que a gente tem até a questão da traição de porongos, né? Toda aquela situação. Mas infelizmente não vou poder aprofundar, recomendo vocês estudarem cada uma dessas revoltas, tá? E só um detalhe que eu vou falar um pouquinho mais que é sobre a revolta dos Malês, que tá aí na Bahia, tá? Essa daqui, que acontece em 1835. Ela não é uma revolta exatamente separatista, ela é uma revolta, importante se destacar que ultimamente ela tem recebido bastante atenção. Ela foi uma revolta organizada por pessoas em situação de escravidão, a maioria vindo de regiões da África que tinham por religião o islamismo e eram pessoas com um elevado grau de educação, então eles sabiam escrever e escreviam em árabe, inclusive. Então eles tramaram uma revolta na cidade de Salvador para derrubar o governo dos brancos, né? Acabar com a escravidão e tomar efetivamente esse governo. Essa era a intenção dos Malês, que acontece em 1835. Mas a revolta, apesar de por um certo tempo ter realmente corrido o risco, né, deles terem, do governo de Salvador ter perdido o controle, quase perdeu o controle, acabou sendo derrotada. Mas essa revolta é muito importante porque ela vai acabar gerando um grande medo nos escravocratas brasileiros, tá? Então eles passam a ficar muito apavorados com isso, num período em que a escravidão, que a gente vai ver aí do século XIX, ela é muito estimulada e ela tem um crescimento muito grande, principalmente em função da produção cafeeira, tá? Mas não poderemos entrar em detalhes. Vamos agora aí para o segundo reinado. Como é que acontece o segundo reinado? Ele começa com o famoso golpe da maioridade, que é quando o Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, se transforma em imperador do Brasil. Como uma forma, né, um dos principais objetivos era estabilizar a situação política, evitar esses vários conflitos, essas ameaças separatistas, tá? O Dom Pedro, ele vai subir... Primeiro havia dois grupos políticos principais aí no segundo reinado, que eram os liberais e os conservadores, tá? Os liberais, eles normalmente se pautavam mais pelo poder das províncias, então eles eram mais federalistas, e os conservadores mais pelo poder central. Então, a princípio, o golpe da maioridade foi uma tentativa, foi orquestrado pelos liberais, para que o Dom Pedro assumisse logo o poder, mas logo após, os conservadores, eles abraçam também isso e acabam, pouco a pouco,
se transformando em mais importantes aí na política local do Segundo Reinado, ou na política do Segundo Reinado, beleza? Então, mas não vou entrar em detalhes também, porque é muita coisa. Então vamos aí para o Segundo Reinado, ok? Então é o período mais longo aí da história política brasileira, tá? Vai de 1840, que é quando acontece o golpe da maioridade, o Dom Pedro assume com apenas 14 anos, nem tinha completado ainda 15, e vai até 1889, quando acaba a República e acaba essa nossa aulinha aí. Pois bem, nesse período predominou uma certa estabilidade, né, e conseguiu-se efetivamente preservar a unidade territorial que estava ameaçada durante o período regencial. Deixa eu só ver se o vídeo está gravando aqui mesmo. Está gravando, maravilha. Então, vamos lá. Beleza? Então, vamos ver aí alguns acontecimentos bastante marcantes do Segundo Reinado que a gente vai tentar aprofundar aqui bem rapidamente. Então, uma é a questão do café, tá? Como o café se transforma no grande produto brasileiro, grande importância do café, que vai ficar centrado na região sudeste do Brasil, inicialmente na região do Vale do Paraíba, né, que é Rio de Janeiro, ali próximo a São Paulo, e depois vai se expandir para o oeste paulista, ok? O início, então, aí do Segundo Reinado, principalmente, né, vai ser marcado também por uma intensificação do escravismo, ao mesmo tempo, né, justamente para aumentar a produção cafeeira, ao mesmo tempo em que vai ser mundialmente um período que vai ter uma grande pressão para o fim da escravidão, que vai acontecer tanto internamente, né, pelo movimento abolicionista aqui no Brasil, como externamente pela Inglaterra, que vai exercer bastante pressão também para o fim da escravidão, vai proibir o tráfico internacional e isso vai trazer uma série de efeitos para o Brasil, ok? Outro aspecto que vai ser uma industrialização incipiente nesse período, tá? Construção de ferrovias, todas ligadas principalmente ao café, tá? Então, a centralidade do café é algo fundamental para a gente entender aí o período do Segundo Reinado, beleza? Então, vamos lá. Aprofundar, então, brevemente essa questão do café e da escravidão, tá? Então, o café é o grande produto de exportação do período, né? Então, como eu falei, inclusive, em função dele, vai haver um maior investimento, inclusive na área de infraestrutura, com as ferrovias, portos, né? E com isso ele também acaba levando a um aumento da escravidão, tá? Tanto o tráfico externo, que enquanto ainda está permitido, né, que vai até o ano 1850 o tráfico externo, o Brasil continua fazendo livremente, ainda que desde 1831 a Inglaterra tente acabar com isso, mas o Brasil continua trazendo pessoas do continente africano em grande quantidade, tá? Depois, principalmente a partir de 1850, o tráfico interno que começa a predominar, ou seja, trazem pessoas escravizadas de outras regiões do país, principalmente do Nordeste, em regiões açucareiras que estão em decadência em função, por exemplo, do desgaste das terras, né, que é muito comum. A monocultura, após muitos anos se produzindo a mesma coisa numa determinada terra, você desgasta os solos, né? Então, muitas das vezes, as fazendas entravam em decadência por uma razão de ordem natural, inclusive, tá? Então, de qualquer forma, a região vai entrando em decadência, a região Nordeste, e com isso, essas pessoas são vendidas para o Sudeste. E acontece também casos, inclusive, de pessoas que eram livres e que foram escravizadas e vendidas, já que o valor do escravo, né, nesse período, da pessoa escravizada, aumenta muito em função da muita procura e da pouca oferta de pessoas para serem vendidas, né? Isso a gente vê não só no Brasil, como a gente vê também no caso dos Estados Unidos. Quem já teve a oportunidade de ver o filme 12 anos de escravidão, vê algo muito parecido que acontece num período semelhante, tá? Que é justamente, né, aí início do século XIX, no caso dos Estados Unidos, um pouco anterior, em que a grande produção algodoeira, né, para produzir para as manufaturas de tecidos, né, para as indústrias de tecido, leva ao aumento da procura por escravos. Então, muitas pessoas livres do norte dos Estados Unidos são escravizadas e vendidas no sul dos Estados Unidos, de uma maneira completamente ilegal, né, como é o caso aí do personagem principal e autor, né, da biografia dos 12 anos de escravidão, tá? Então fica aí a dica, quem quiser ver aí esse filme, super vale a pena, mas vamos continuar que temos que correr aqui, tá? Um outro efeito do arrefecimento da escravidão é justamente o aumento das revoltas, das fugas e formação de quilombos, porque justamente eles vão apertar muito, vai ficar muito mais pesado o trabalho nas fazendas, né, e tudo mais, porque aumenta muito a produção. Isso vai também aumentar muito as revoltas, as fugas e a formação de quilombos, ok? Pois bem, isso acaba levando à crise da escravidão sob vários aspectos, tá? Um deles, né, o próprio aspecto econômico. Falar aqui bem brevemente de um trabalho de um historiador, que é o Theo Lobarinhas, que ele observa que conforme aumenta a resistência escrava, ou seja, conforme aumentam as revoltas, os
donos de fazendas, né, os donos de pessoas escravizadas, eles acabam tendo que gastar mais dinheiro com repressão. Ou seja, né, então se, por exemplo, a gente tem lá um fazendeiro que tem 100 escravos, houve uma revolta, e tem um capitão do mato que recebe salário, né, para ser capitão do mato, para controlar, para reprimir os escravos. Se acontece uma revolta e fogem, né, 90 dessas pessoas, além de perder o lucro, né, que esses siglas aqui, né, o lucro bruto dele, né, que era o que produziam, porque vai ter agora menos trabalhadores produzindo, já que fugiram, ele vai ter que contratar mais um capitão do mato, vai ter que gastar mais dinheiro aumentando gradeamento, aumentando formas de evitar essas fugas, né? Então, cada vez mais o lucro líquido dele vai ser menor. E fora que, quando acaba o tráfico, né, de escravos também, o valor, né, para você comprar um escravo vindo do Nordeste, por exemplo, vai aumentando. Então, o escravo já é cada vez mais caro e cada vez mais em função da resistência escrava ele vai ter um menor lucro líquido, tá? Então, cada vez ele vai ter que gastar mais em repressão, ok? Beleza? E um outro aspecto lógico, né, é a questão da crise moral da escravidão. Então, a escravidão vai começar também a sofrer uma série de críticas, tá? Então, desde as pessoas que têm inspiração nas ideias iluministas, no pensamento iluminista, né, e que levam a questão do absurdo da escravidão pelo aspecto da defesa da igualdade jurídica, né, ou seja, todo mundo deve ser igual perante a lei, então, lógico, ninguém deveria estar em condição de escravidão, tá? Desde alguns que vão mais pelo aspecto econômico, que consideram que a escravidão ela acaba levando a um atraso econômico, já que você coloca a pessoa para trabalhar muitas horas e acaba não investindo em tecnologia, ou seja, com isso teria uma baixa produtividade, né? Você usa só o trabalho humano e não investe em tecnologias para aumentar a produção, então essa era uma das críticas também. Outros, né, que de um ponto de vista, inclusive bastante diferente, defendem que a escravidão traz danos morais à sociedade, alguns porque se preocupam em relação a essas pessoas escravizadas, né? Porque veem que isso acaba trazendo uma forma equivocada de pensar o Brasil, de considerar essa desigualdade muito absurda entre pessoas, em pessoas que não têm nada, né? Nem direito à sua própria liberdade, e outros que vão considerar que os danos morais vêm de uma origem, inclusive, racista, né? De achar que o fato de trazer pessoas do continente africano acaba abalando a moral desse povo brasileiro. Então a gente tem uma ambiguidade aí, né? Temos dois lados bem distintos que criticam a escravidão, tanto por um viés que é favorável a essas pessoas que estão em condições de escravidão e outros que é porque simplesmente não quer que tragam pessoas do continente africano para cá por uma explicação de ordem racista. Vamos lembrar que estamos aí no século XIX, que vimos nas aulas anteriores, que é o século do darwinismo social, do racismo, né? Dessas ideias de que existem raças e que as raças são organizadas de uma maneira em que algumas estão no topo da evolução e outras estão na base dessa evolução, ok? Outro motivo também, que também não é favorável à população escravizada em si, é o medo das revoltas, tá? Então, como as revoltas aumentam, muitas pessoas consideram que é uma grande ameaça e que a qualquer momento essas revoltas podem acabar derrubando o poder, ou como quase aconteceu na revolta dos malês lá na Bahia, que eu falei há pouco, aí no período regencial, ok? E principalmente por parte da Inglaterra e também de setores que estão com interesse em desenvolver manufaturas e indústrias diversificadas no Brasil, há uma crítica à escravidão também do ponto de vista econômico e considera que é necessário ter pessoas com poder de consumo para poder criar um mercado interno, né? Pessoas que possam comprar e com isso desenvolver o país. Beleza? Então, vários aspectos aí que levam a essa crise moral da escravidão. Na verdade, essa daqui entra mais no ponto de vista econômico, mas tudo bem. Beleza, então sobre o fim da escravidão a gente vai ver que começa a ter uma série de leis, tá? Desde 1831, essa primeira lei aqui, que é a Bill Aberdeen, ela é uma lei inglesa, que é a lei que proíbe o tráfico de escravos. No Brasil cria-se uma lei, que é a Lei Feijó, para tentar proibir o tráfico de escravos, mas na verdade ela é chamada, ela que dá origem àquela expressão que vocês devem conhecer bem, da lei para inglês ver. Por quê? Porque ela foi uma lei criada meio que para não ser respeitada mesmo. Porque nesse período ainda aí de 1831, ainda nem é o segundo reinado, né? Ainda lá na época do Dom Pedro I, não havia de fato nenhuma intenção de acabar com a escravidão, já que o café estava em período de crescimento, ok? Mas depois de muita e muita pressão, efetivamente no ano de 1850 é criminalizado o tráfico
Internacional de Escravos, tá? Então, com a Lei Eusébio de Queiroz, essa segunda aqui, tá? Agora, é muito importante, eu vou ter que aprofundar um pouquinho a relação dessa Lei Eusébio de Queiroz, que acontece no ano de 1850, com a outra lei que eles fazem logo em seguinte, que é a Lei de Terras, também do ano de 1850, beleza? O que é essa Lei de Terras? A Lei de Terras, ela está diretamente ligada a essa lei do Eusébio de Queiroz. A Lei de Terras, ela funciona da seguinte maneira. Desde o período lá da colônia, para alguém ter terra no Brasil, ter acesso à terra, ser dono de terra, o que predominava era a chamada Lei da Seis-Maria. O que era essa Lei de Seis-Maria? Ela foi criada desde a época da colônia para estimular que alguém que viesse com capital, né, com dinheiro para investir, pegasse uma grande faixa de terra, né, um latifúndio, e produzisse através do modelo de monocultura focado para exportação com trabalho escravo. E essa pessoa não comprava a terra, ela recebia a terra, desde que ela tivesse condição de usar aquela terra ali para para produzir, ok? Então era um estímulo, já que havia também muitas áreas livres, né? Era um estímulo para trazer essas pessoas para investirem aqui o seu capital nessas grandes produções de monocultura, ok? Porém, né? A Lei de Terras, ela vem justamente mudar essa situação. Ela acaba com essa Lei de Seis Marias, então a partir da Lei de Terras, a terra teria que ser comprada, tá? Então ninguém pode mais pegar uma área livre e, pegando essa área livre, produzir algum produto, ou o que quer que seja, como podia acontecer anteriormente. Qualquer área vazia, um lote vazio, poderia ser utilizado, né? Então ela não precisava ser comprada a terra. Pois bem, a Lei de Terra muda isso, então tem que comprar. Por que isso daí acontece justamente junto aí com a Lei Eusébio de Queiroz? Porque estava evidente que em questão de pouco tempo a escravidão iria acabar. Já havia muita pressão para acabar a escravidão. E uma vez que acabasse a escravidão, o que impediria essas pessoas que deixam de ser escravos de pegar um pequeno lote de terra e se transformarem eles próprios em pequenos proprietários? A princípio, nada, porque a Lei de Seis-Maria permitia, desde que você pegue e produza, você tem direito ao uso da terra. E também uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco é a imigração europeia. Então, o que impediria de imigrantes europeus que estão chegando também pegar um lote de terra e passar a produzir, né? Então, essa Lei de Terras foi feita justamente para proteger a propriedade dos grandes donos de fazenda, beleza? Tive que alongar um pouquinho porque essa é muito importante, beleza? E aí, conforme vai chegando aí mais ao fim do século XIX, a gente vai vendo várias leis que demonstram realmente essa crise da escravidão. Uma é a Lei do Ventre Livre, ou seja, que crianças que nascessem a partir desse período dessa lei, até o período da maioridade, né, ficariam sob tutela do dono da fazenda, mas depois teriam direito à liberdade, ok? A Lei do Sexagenário, que é uma lei considerada bastante cruel, na verdade. Por quê? Porque ela é uma lei que dizia que a pessoa, a partir de 65 anos, que vivia em situação de escravidão, teria direito à liberdade. Agora, primeiro, era raríssimo, né, uma pessoa que trabalhou pra caramba como escravo até os 65 anos, tá vivo, né? E mesmo que tivesse vivo, estaria já com a saúde abalada e tudo mais. Então imagina, né? Chega até aquela idade, vai ser simplesmente descartado. Ou vai ter que implorar pro dono da fazenda para ficar por lá, né? Para pelo menos ter um prato de comida. Então ela foi uma lei nada favorável para as pessoas em situação de escravidão. E, enfim, em 1888 acontece então a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, aquela história toda que nós conhecemos bem, ok? Mas que é fruto, é importante lembrar que é fruto de todo esse processo, um processo que não é algo que vem mero e simplesmente de uma boa vontade de uma princesa, mas já era algo que estava aí no cenário, já estava pronto para acontecer, ok? Aqui, então, tem uma descrição um pouco mais detalhada aí sobre a Lei de Terras, tá? Que é muito importante, deem uma lida aí com calma, como que ela muda essa questão aí da Lei de Seis Marias e passa a ser a Lei de Terras. Eu peguei também direto aí da internet, por questão de tempo, correria. E vamos agora para a questão da imigração europeia, que é outro ponto muito importante para a gente entender. O café, então, ele acabou que, conforme ele ia crescendo, né, cada vez mais, ele precisava de cada vez mais trabalhadores, né? Então, inicialmente, a gente viu que o tráfico de escravos foi ampliado para dar vazão, né, a essa demanda por mão de obra, mas cada vez mais havia essa pressão abolicionista, né, por parte tanto do movimento abolicionista no Brasil como por parte da Inglaterra. Isso acabava levando a buscar por outra alternativa. Até porque, né, a gente viu muitos escravos também estavam fugindo, o que diminuía a lucratividade, né, do dono da fazenda e tudo mais. Então, inclusive favorecido pelos movimentos abolicionistas, que muitos movimentos abolicionistas ajudavam, né, nas fugas, num ato realmente de desobediência.
tá? Então, eles contribuíam para essa redução da lucratividade da escravidão e para a crise da escravidão. Então, uma das soluções principais foi trazer trabalhadores da Europa, ok? Isso vai iniciar aí no Império, mas vai continuar durante o período republicano também, como a gente vai ver na aula seguinte. Inclusive, a próxima foto, se não me engano, é justamente no período republicano. Mas vamos dar agora uma olhada em umas fotos do período, tá? Essa daí, por exemplo, em 1907, ou seja, já no período republicano, a gente vê vários imigrantes vindo aqui para trabalhar, né, principalmente nas fazendas de café, mas muitos vão para as indústrias também, tá? No período republicano principalmente, mas indústrias tudo de alguma maneira ligado ao café. Aqui um barco, né, carregado de imigrantes, né? Aqui a gente tem a chegada deles no porto, numa estação de trem, que eles vinham, chegavam no porto, pegavam um trem para ir para as áreas rurais, né? E de lá eles eram redirecionados para as fazendas onde eles iam trabalhar. E lá também haviam várias pensões, essas pensões onde eles ficavam aí enquanto eles aguardavam para poder serem levados para as fazendas, para as regiões onde eles iam trabalhar, ok? Sobre esse trabalho dos imigrantes, nesse trabalho assalariado, é importante a gente destacar por que ele aconteceu, tá? Quais eram as motivações, isso é muito, 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 muito importante para a gente entender o período, ok? Então vamos ver aqui elementos que influenciaram na vida desses imigrantes que eram europeus, há que se destacar, imigrantes europeus. Houve japoneses, né, principalmente no caso de São Paulo, uma parte do Paraná, houve, mas o objetivo principal do governo era trazer imigrantes europeus, tanto no Império como depois na República, ok? A necessidade principal, fundamental, era essa justamente de manter um exército de mão de obra de reserva, tá? Esse primeiro ponto. O que é isso? Ter muitos trabalhadores para que os salários não fiquem muito caros, ok? A gente vai ver aí no próximo slide com mais detalhe. Outra, a tendência, né, que justamente as pessoas, quando conseguiam a liberdade, as pessoas que estavam em situação de escravidão, quando elas conseguiam a liberdade, elas queriam, logicamente, se livrar das fazendas que eram vistas como espaço, né, justamente de opressão. Então havia uma tendência também ao abandono das fazendas por parte das pessoas que quando conseguiam a liberdade. Afinal, eram lá onde eles sofreram violência física e tudo, além de que não é porque acabou a escravidão que da noite para o dia o dono de fazenda vai tratar bem o agora trabalhador assalariado. Na verdade, né, ele se habituou, né, a tratar como mercadoria, vai continuar tratando essas pessoas como mercadoria, porque não é a lei que muda a cabeça das pessoas de imediato, ok? E uma outra razão, né, da vinda é justamente o racismo, tá? Como eu falei, século XIX, pensamento racista totalmente em voga, imperialismo, né? Então havia por parte dos políticos uma intenção clara de embranquecer o Brasil como forma de melhorar o país. E eles colocavam isso abertamente, tá? Tem vários documentos em que eles colocam, os documentos dos políticos da época, em que eles colocam um motivo pelo qual deveria se trazer imigrantes europeus para cá, e em todos eles, ou em praticamente todos eles, aparece claramente essa ideia de embranquecer, de trazer uma raça mais evoluída, mais trabalhadora, o que quer que seja, atribuindo várias características como se fossem mais positivas a esses imigrantes europeus, que é claramente motivada pelo pensamento racista, beleza? Tá? Então, aprofundando aí sobre a questão da criação do exército de mão de obra, como eu falei, a gente tem que pensar o seguinte, né? Durante a escravidão, tudo que é trabalhador estava empregado, né? O dono de uma fazenda, ele não tinha 150 escravos para só 90 trabalharem, ou 100 trabalharem, os outros ficarem, entre aspas, desempregados, né? Então, todo mundo que ele tinha estava trabalhando na carga máxima, né? Total. Só que quando se cria um trabalho assalariado, se você só tem aquele número de trabalhadores, o valor do salário vai subir, correto? Correto, né? Então, se eu preciso de 100 trabalhadores, tem 100 pessoas disponíveis para trabalhar para mim, eles vão trabalhar, mas vão querer um valor mais justo, né, pelo seu salário. Agora, se tem, né, que é a velha lei da oferta e da procura, tá? Se tem um monte de trabalhadores, né, e tem poucas vagas, o preço do salário cai. Tá? Que a gente viu. Na economia capitalista, né, quando a gente viu, o preço do salário funciona como qualquer mercadoria. Tá? Então, uma vez que acaba a escravidão, você precisa ter um exército de mão de obra, ou seja, um monte de trabalhador sobrando, para justamente ter a figura do desempregado, porque o desempregado ele é fundamental para baixar o valor do salário e, com isso, aumentar a lucratividade do patrão, tá? Do dono das empresas.
beleza? Tá? Isso aí, gente, aí não vou entrar em muito detalhe porque já estendi um pouquinho aqui, já passou de meia hora o vídeo, mas isso aí faz parte de uma forma de luta de classes que a gente, lembrando aí o conceito, né? A luta de classes, ela não significa ações violentas, né? De ricos contra pobres ou de pobres contra ricos, mas sim diferentes interesses que vão se manifestar em diferentes medidas. Então, a importação de trabalhadores europeus fazia parte, né, nessa situação aí de luta de classes, de uma iniciativa dos donos de fazendas de aumentar os seus lucros, podendo reduzir o salário através da criação de um número maior de trabalhadores, de um número maior de mão de obra para poder baixar o custo do salário. Assim como existem outras manifestações de luta de classe, como a gente viu, a questão das fugas e das revoltas, que já são manifestações mais violentas, que era o interesse das pessoas que estavam em situação de escravidão de conseguir o seu interesse, que era justamente a liberdade, ok? Então, só alguns conceitos importantes, assim como o conceito que eu falei há pouco, né, do Adam Smith, o conceito também da lei de oferta e da procura, que ajuda a entender essa nossa relação aí entre salário e desemprego, tá? Como que é importante ter muita gente procurando emprego para poder o salário ser mais barato. Mesma coisa que funciona para tomates, para qualquer tipo de produto, funciona também para o trabalho visto, né, de certa maneira, como um tipo de mercadoria. Ok? Beleza? Então, bem isso que eu falei, né? Então, se durante a escravidão todo trabalhador se encontrava trabalhando, não havia sobras de trabalhador, né? Então, com a abolição, né, precisava que todos esses trabalhadores, né, e mais para a produção de café. Então, o que acontece com o preço do salário, né, cria-se o exército de mão de obra, ok? Esses slides aí estão bem detalhadozinhos, né? Vocês podem ler com calma, nem precisava tanto da minha explicação, porque eles estão bem explicadinhos. E, por fim, aí, essa questão de embranquecer o Brasil, essa história, né, basicamente que eu falei, influenciada aí pelos racistas da época, né, o determinismo biológico, né, então de trazer os brancos seria uma possibilidade de melhorar a raça, tá? Mas, ironicamente, né, acaba que essa vinda dos imigrantes para o Brasil traz consigo também temas de outras aulas que nós vimos, né, como o caso do pensamento socialista, as organizações de trabalhadores, como as organizações sindicais, tá? Que vão se formar e vão se organizar aqui no Brasil, se ligando já a antigas lutas que já desenvolviam, né, lutas por parte de disputas, né, entre os trabalhadores locais, ok? Nesse período aí, a principal corrente do pensamento socialista que vai vir para o Brasil, que vai organizar sindicatos, que vai organizar greves, vai ser o anarquismo, ok? E ele vai preponderar, o anarquismo vai preponderar desde aí o final do século XIX no Brasil e vai até o período da década de 20, aí, já no Brasil republicano. Tranquilo, gente? Então, outro aspecto, né, dessa vinda de imigrantes para o Brasil. Tá? Aqui uma fotozinha de uma greve promovida principalmente por anarquistas. Outro episódio importantíssimo aí para a gente entender o segundo reinado, que vai ser um dos motivos que vai levar à crise aí do Dom Pedro II, foi a questão da Guerra do Paraguai. Infelizmente não vou poder aprofundar também sobre esse episódio, é um episódio histórico importantíssimo, tá? A Guerra do Paraguai, ela se deu principalmente em função da intervenção do governo brasileiro na política externa, né, na política interna do Uruguai, tá? Então, o Brasil, lembremos, né, que o Uruguai há pouco tempo era território do Brasil, então o Brasil ele interferia diretamente na política interna do Uruguai, assim como a Argentina e tudo mais, e lá no Uruguai havia um grupo, né, que eram os blancos, que eram apoiados pelo Paraguai, um país que na época tinha uma política bastante independente dos demais, tinha um governo considerado ditatorial, né, mas que estava lá e que tinha alianças com os blancos, que era um grupo político que governava o Paraguai, e esse grupo político permitia ao Paraguai utilizar a saída, né, para o mar, porque o Paraguai não tem acesso ao mar, né, então ele podia acessar o rio para poder escoar seus produtos, e esse grupo político tinha aliança com o governo do Paraguai. E tinha os colorados, que eram inimigos desse grupo e que eram apoiados pelo Brasil, tá? Então, o que acontece? Mesmo com a vitória dos blancos, o Brasil e a Argentina também, eles derrubam o governo e apoiam esses colorados e colocam os colorados no poder, tá? Em função disso, o Solano Lopes, né, que era esse presidente do Paraguai, ele acaba retaliando, ou seja, ele acaba se vingando do governo brasileiro da seguinte maneira: tinha um navio brasileiro passando pelo território, né, pelo rio, no Paraguai,
sem ter permissão para fazer isso. Eles não tinham esse navio, que era um navio mercante, né, ele não tinha autorização para estar transitando pelo Paraguai. Então o Solano Lopes apreende esse navio, gerando uma grande crise nas relações externas entre Brasil e Paraguai. Tá? Então isso é o início aí do conflito. Okay? Conclusão, pouco depois, né, Argentina e Brasil se unem com o apoio da Inglaterra e invadem o Paraguai e iniciam aí essa guerra contra o Paraguai. Tá? O Paraguai, ainda que no início tivesse uma forte tropa, não teve condição de lutar contra essa aliança desses vários países, né? E acabou sendo derrotado, mas derrotado de uma maneira que destruiu completamente o Paraguai, tá? Os resultados foram desastrosos. Com o caso, por exemplo, da população masculina do Paraguai ter praticamente acabado, tá? Então o Paraguai acaba sendo completamente destruído. É um dos episódios de genocídio mais terríveis, né, da história do Brasil, em que o Brasil foi um dos principais protagonistas nessa destruição do Paraguai, e o Paraguai sai com menos da metade, né, da sua população e com praticamente todos os homens, inclusive idosos e crianças, mortos, tá? Que foi até o final da guerra. Então morreram praticamente todos os homens. O Paraguai demorou muito tempo para recuperar minimamente a sua população e até hoje o país sofre muito dos efeitos dessa guerra, porque foi uma guerra, né, que realmente destruiu completamente, tá? Então aí nós temos a Batalha do Riachuelo, uma batalha em que, né, acontece essa grande derrota aí do Paraguai, né, uma delas ali representando o governo brasileiro aqui nesse barquinho, tá? Aqui com a bandeira do Império na época, que já era verde e amarela, mas o símbolo do meio era diferente, ok? E aí agora nós vamos, enfim, para o fim dessa aula, já passamos dos 40 minutos, tentar acelerar, que é a questão da crise da monarquia, ok? Vamos ver aí o que leva ao fim da monarquia. Coloquei aí uma fotinha de jornal do período que mostra o início da República, tá? Então, em 1889, dia 15 de novembro, tivemos feriado agora há pouco, o Brasil se transforma numa república, tá? Como que o Brasil se transforma numa república? Que fatores contribuem para isso? É o que a gente vai ver agora correndo, tá? Uma é a questão abolicionista, tá? Então, em 1888, ainda durante o governo imperial, a escravidão é abolida. Então, a escravidão sendo abolida, ela desagrada tanto os escravocratas, como desagrada também o próprio movimento abolicionista. Desagrada os escravocratas por quê? Ainda que fosse uma negociação deles, e que isso continua sendo negociado, né, eles não recebem imediatamente, ou da maneira que deveriam, uma indenização em função daquela mercadoria, bem entre aspas, que eram as pessoas em situação de escravidão que eles estão perdendo com a abolição. Tá? Então isso faz com que os escravocratas parem de apoiar a monarquia, porque acham que, ok, quer fazer a abolição? Beleza, mas pague a gente pela nossa propriedade que estaria sendo, na mentalidade deles, roubada, né? Então essa era a mentalidade aí dos escravistas. E pro lado do movimento abolicionista, há também uma crítica, porque os abolicionistas eles achavam que deveria se acabar com a escravidão, mas que deveria também se criar formas de inserir na sociedade de maneira digna as pessoas que estavam em condição de escravidão até pouco tempo. Algo mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos, que infelizmente a gente não teve chance de estudar o período da abolição dos Estados Unidos, que foi após a Guerra Civil, mas após a Guerra Civil nos Estados Unidos, quando consegue-se efetivamente, né, a vitória por parte dos estados do norte, a escravidão não apenas é proibida, como nos estados do sul são criadas uma série de medidas para inserir socialmente essas pessoas, inclusive algo muito semelhante com o que hoje a gente chama das cotas, né? Ou seja, pessoas mesmo sem ter às vezes uma formação superior e tudo mais, né? Elas são colocadas em posições de autoridade. Então a gente tem a questão de várias pessoas ex-escravas que assumem posição como juízes, assumem posição como delegados, várias posições de autoridade para justamente evitar que abusos fossem cometidos contra aquelas pessoas, tá? E lógico, né, aos poucos essas pessoas vão se formando, vão tendo uma formação, né, educacional para ocupar esses cargos, mas inicialmente foi algo inclusive feito de uma forma até bastante artificial, mas uma medida entendida como necessária para evitar que essas pessoas sofressem abuso e que pudessem efetivamente ser integradas na sociedade. Isso não aconteceu de maneira alguma no caso do Brasil. A pessoa recebeu a liberdade e só, se vira aí, se vira nos 30, né? Então isso também foi criticado por parte do movimento abolicionista. Mas principalmente, né, a questão abolicionista, quando a gente fala, principalmente diz respeito aos grandes proprietários que se enfureceram por não receber essa indenização.
tá? Então eu coloquei aqui uma figurinha aqui da família escravocrata, um quadro bem conhecido, né? Um quadro bem famoso, que apesar de ser uma mera situação de um jantar, é de uma violência absurda, de uma violência muito pesada, esse quadro que a gente consegue aí perceber. Essa violência simbólica, né, das crianças tratadas como bicho, dessas pessoas comendo enquanto as outras olham, né, uma coisa bem pesada, beleza? Mas vamos lá. Continuando então, questão militar. Sobre os militares, gente, quando vem a Guerra do Paraguai, os militares, eles, digamos assim, sobe a cabeça deles, né, a questão da importância deles. Então eles passam a se sentir como uma parte muito importante da política nacional, dos rumos do país, e essa importância que os militares se atribuem, eles não vêm reconhecida por parte do governo imperial. Por quê? Tá? De modo geral, né, os militares eles não podiam participar diretamente da política, tá? E eles não podiam, por exemplo, se manifestar na imprensa, ou seja, falar para os jornais sem que eles tivessem uma autorização do ministro da guerra, então eles tinham uma posição política bastante subordinada. Além disso, é o período em que esses militares vão se apropriar de ideias positivistas, tá? Que eu não coloquei aí, mas o positivismo vai ser uma ideologia que vai circular muito no meio militar da época, vai ser inclusive o pensamento positivista que vai trazer o lema que hoje está na nossa bandeira, né? O lema da ordem e progresso, tá? Que era um lema que vinha muito a calhar, né? A ideia positivista vinha muito a calhar com as ideias de sociedade que os militares queriam. Uma sociedade centralizada, com poder central muito forte, ordenada, de uma maneira que lembrasse um tanto a ordem militar, né? Para que com isso tivesse a ideia de progresso, né? Que era um progresso também que eles tinham muito focado no desenvolvimento das ciências, que é uma característica aí do século XIX também, valorização da ciência, tá? Então esses militares queriam ter uma maior participação política que não era possível ainda durante o governo imperial, ok? E por fim, aí para fechar, a gente tem a questão religiosa. A Igreja Católica era até então parte do Estado, né? Ela compunha o governo, era integrada ao governo. Não havia uma separação entre a Igreja e o Estado, entre a Igreja e o Império, né? Então um interferia muito nos assuntos do outro, e isso era a regra, tá? Porém, o que acontece? O Papa, ele proibiu, ele mandou uma regra, mandou uma ordem, né, proibindo que os cristãos participassem de maçonaria, tá? Maçonaria, não sei se todo mundo conhece, grupo secreto especificamente para homens, só homens podem participar, só homens sabem o que acontece dentro, né, da sua seita. Maçonaria é uma espécie de seita, e esses homens, né, eles têm relações de solidariedade e apoio mútuo entre eles, e tem também seus rituais secretos, místicos, que eu pelo menos não conheço. Deve ter gente que tem estudado, que talvez não seja tão secreto assim, que acontece na maçonaria, mas a princípio é um grupo secreto que tem um lado místico, mas que tem principalmente um lado de homens, estou me referindo a macho mesmo, se apoiando, macho no sentido negativo, tá, gente? Porque para mim macho é um sentido bem negativo. Mas homens que se apoiam e que discutem entre si, se apoiam economicamente, politicamente, fazem alianças, fazem suas conspiraçõezinhas, né? Então a maçonaria era esse tipo de espaço. E o Dom Pedro II, ele era maçom, ele participava de maçonaria. Então quando o Papa proíbe a maçonaria, o Dom Pedro II veta. Então, não tem nada que proibir aqui no Brasil, senão vai rolar. Ele tinha esse poder, tá? Ele tinha esse poder por conta dessa aliança do Estado com a Igreja. Mas alguns padres, né, inclusive o bispo de Olinda, ele vai e bota na prática. Então, ele excomunga maçons, tá? Então, ele expulsa da Igreja Católica, através da excomunhão, maçons. Como ele expulsa esses católicos, né? O Dom Pedro manda prender esses padres, tá? O que gera uma grande crise com a Igreja Católica. A Igreja Católica, que antes era uma das grandes aliadas do Império, agora fica contra o Império, tá? Então ele perde mais uma base de apoio. Ou seja, conclusão, né? Aqui tem um glossário falando, né, o que é maçonaria, latifúndio, vamos para a proclamação. Conclusão, ele perdeu toda a base de apoio. Perdeu o apoio dos escravocratas, perdeu o apoio dos militares, que acabaram então se aliando ao Partido Republicano, perdeu o apoio da Igreja Católica. Conclusão, 15 de novembro, esses militares entram para o Partido Republicano, né? E dão um golpe, 15 de novembro, iniciando então o período aí da Primeira República, também conhecido como República Velha, que vai ser a aula 2 aí que eu vou passar aí para vocês.
Beleza? Tranquilo, gente? Então, basicamente é isso, tá? Lembrando que a proclamação da República, ela se deu sem grande participação ou apoio popular, tá? A gente viu que quem basicamente se incomodou aí com o governo eram grupos dominantes, né? Grupos poderosos, tá? Então, vão ser justamente eles que vão fazer a proclamação da República. Tranquilo? A figurinha aqui sobre a proclamação da República e o nosso querido exercício avaliativo, tá? Então, algumas perguntas aí, apresentar 2 fatores que contribuíram para o fim da escravidão, relacionar a Lei de Eusébio de Queiroz com a Lei de Terras, tá? Falar como a vinda de imigrantes europeus, né, para o Brasil contribuiu para o lucro dos cafezais e apresentar essas principais questões que levaram ao enfraquecimento da monarquia e favoreceram o golpe republicano de 1889. Beleza, então, gente? Acho que eu vou só incluir mais uma perguntinha aí para vocês ficarem mais desesperados, que é para vocês falarem um pouco do primeiro reinado, tá? Então, incluir só mais uma perguntinha aí. Que fatores levaram à abdicação do Dom Pedro I, tá? Que a gente não falou nada aí do primeiro reinado, tá? Então, que fatores levaram à abdicação do Dom Pedro I, ok? Então, aí aqui a gente tem o 4 e 5. Belezinha, então, pessoal. Então, boa atividade aí. Espero que tenha dado para entender um pouco, né? Tudo meio corrido, mas é o que a gente tem para fazer. Em breve, né, vocês não vão poder, mas em breve vai haver uma revisão aí, né, da carga horária de história e terceiro ano vai poder, enfim, ter 2 períodos semanais, o que vai melhorar muito. Mas por enquanto é o que a gente tenta fazer aí para amenizar um pouquinho o problema. Beleza, pessoal? Então, bom trabalho e até aí a nossa próxima gravação. Falou? Para pausar aqui. Opa, consegui.